7 coisas que mudaram completamente a minha vida, a minha forma de viver e, consequentemente, os meus resultados. Você pode também considerar que são 7 hábitos que transformaram, eu diria assim, o meu destino. Eu poderia dizer que são 7 aprendizados que eu aconselharia, né, que eu indicaria para qualquer pessoa. Ou você pode até pensar num título tipo 7 coisas que eu diria para o meu eu de 20 anos atrás. Vamos lá? Isso é muito importante. Parecem coisas simples, parece um título assim já bem genérico, mas são aprendizados bem fortes assim com a minha vida e que trouxeram grandes resultados para uma vida hoje muito feliz e equilibrada, e eu quero compartilhar com você. Primeiro entendimento, uma frase que é jargão: felicidade não é o destino, mas o caminho. Poxa, isso eu já ouvi falar tanto, Filipão, você vem com essa conversa? Mas deixa eu te explicar algo prático. Eu tinha muito essa coisa de quando eu tiver tal coisa, quando eu resolver tal coisa, quando eu conquistar isso, quando eu chegar em tal ponto. Cara, isso realmente é genérico, isso realmente já foi muito falado. Mas por que que 99% das pessoas continuam vivendo a vida da mesma forma? Por quê? Eu te pergunto. Não dá para entender isso. E aí eu comecei a entender que, independente do que eu quero conquistar, independente de que tamanho eu quero me tornar, quais são os ganhos ou as realizações materiais ou de vida que eu quero realizar, daqui a quanto tempo isso vai acontecer, eu aprendi a viver feliz hoje, eu aprendi a me alegrar hoje, eu aprendi principalmente, especificamente, a colocar coisas pequenas dentro do meu dia a dia, sabe? Momentos de prazer, momentos de felicidade, de alegria no meu dia. Então, eu sempre falo que a gente se observar e se conhecer é algo importantíssimo, e quando a maturidade vai chegando, você vai se entendendo melhor, se conhecendo melhor e vai aprendendo como é que você reage melhor, como é que seu dia é mais feliz. E eu passei a colocar isso de maneira específica e intencional no meu dia. Por exemplo, tem pequenos hábitos, pequenos gestos, pequenas coisas que, se eu fizer todos os dias, tornam o meu dia muito mais feliz ou minha semana muito mais feliz. Vou te dar um exemplo aqui simples. Eu gosto muito de açaí, certo? Eu sei também que se eu tomar açaí todo dia com um montão de guloseima, eu vou ficar enorme e isso não faz bem para a saúde. Mas eu procuro durante a semana ali, 2 ou 3 vezes por semana, tirar um tempo para tomar um açaí e parar. Muitas vezes eu estou no caminho para ir resolver alguma coisa, no caminho para uma reunião, eu estou indo resolver alguma coisa pessoal ou depois de resolver alguma coisa pessoal, eu passo exatamente numa loja de açaí que eu gosto, eu paro ali um tempinho, eu boto um pouquinho, às vezes é um pouquinho mesmo, mas é um tempo que aquele tempo dedicado a mim, a minha alegria, me faz muito feliz, me faz muito bem. Isso eu aprendi a fazer isso com café, aprendi a fazer isso num papo com um amigo, né? Às vezes eu tô aqui e digo, cara, tô indo de tal canto aqui para tal canto, vou ter aqui 20, 30 minutos de trajeto, vou ligar para um amigo e vou bater um papo, e ali eu uso daquele tempo para trazer algo que me faça feliz. Isso você pode estar em inúmeras coisas, você pode sentar aí e enumerar várias coisas que te fazem feliz. É um tempo com teus filhos, é um tempo com teu namorado, tua namorada, ou teu marido ou esposa, né? É um tempo de esporte que você gosta de praticar, é um tempo de leitura. Eu não indicaria um tempo de rede social. Isso me faz feliz. Porque a gente também já sabe que isso é uma dopamina barata e que isso, a longo prazo, não vai te fazer feliz. Isso, pelo contrário, vai te trazer ansiedade, vai te trazer outras questões aí que não são legais, e a gente poderia depois ter um vídeo só falando sobre isso. Mas eu falo de coisas práticas, orgânicas e principalmente humanas, né? Que vão trazer felicidade ao teu dia a dia. É tomar uma água de coco, é dar uma caminhada perto da praia, sei lá, parar para assistir um jogo de futebol ali perto da sua casa, enquanto você se distrai um pouco. São pequenos momentos, às vezes é coisa de 15 minutos. Às vezes eu paro lá no açaí, como eu falei, e eu passo 15 ou 20 ou 25 minutos no máximo. Cara, mas aquilo, sabe, é tão pouco e que me faz tão bem que não faz sentido eu não fazer. E muitas vezes a gente fica acumulando a vida com responsabilidades, né? Sabe, deixando a nossa felicidade sempre para depois, sempre para depois. Então,
parece que ela nunca chega e você se sente sobrecarregado. Então a primeira coisa que eu indico para você, aprenda a ser feliz hoje, sabe? Aprenda a colocar gatilhos de felicidade, de alegria, de bem-estar no seu dia. Pequenos gatilhos, gatilhos que te satisfaçam. Por exemplo, eu fico apaixonado quando eu paro tudo para tomar um café expresso, um cappuccino, às vezes dentro de casa mesmo. É algo que eu gosto? Amo de verdade? Amo. Comprei uma máquina de café, compro minhas cápsulas, às vezes eu tô aqui na correria, opa, tá na hora do meu café, vou lá, tomo um cafezinho, sabe? Pega um docinho, coisinha pouquinha, nada de exagero, isso não são momentos de exagero no dia, são pequenas pinceladas de sabores que deixam a tua vida muito mais feliz, e isso, cara, a longo prazo te dá uma semana assim gostosa, agradável, sabe? Leve, e um mês também delicioso. Então, super indico, isso faz parte da minha vida já faz um bom tempo. Eu te digo, eu sou um cara muito feliz hoje. Segundo ponto, tenha uma vida mais simples. Cara, eu mudei assim o meu conceito de luxo, de riqueza. Mudei verdadeiramente. Quando eu era jovem, eu sonhava com carros, né? Carros esportivos extraordinários, carros que hoje devem valer R$ 1 milhão ou mais. Eu sonhava com aquelas coisas, sabe, paradisíacas, aquelas coisas incríveis. E não estou falando que isso não pode ser o teu caminho, não pode ser o teu desejo. Mas eu aprendi também a sentir, sentir a riqueza, sentir o valor de ser um homem rico com coisas que às vezes têm muito mais valor do que o dinheiro, dá para entender? Eu aprendi a entender que por exemplo, a minha paz emocional, né, a minha paz financeira, ela me dá uma sensação muito maior de felicidade, de paz, de riqueza, do que eu simplesmente estar com um carro de R$ 1 milhão na garagem, sabe? Eu não sou o cara de R$ 1 milhão num carro, eu sou o cara de R$ 1 milhão na conta, sabe? Não estou dizendo que é isso né? Que é exatamente no sentido literal. Estou te dizendo que eu aprendi a mudar um pouco meus conceitos de riqueza, sabe? No lugar de eu estar com um carro muito caro, preocupado com a parcela daquele carro, que todo mês eu vou ficar naquela angústia para pagar, poxa, atrasei uma, tô devendo ao banco, aquela coisa toda, não. Hoje eu diminuí um pouco meu padrão no sentido de realizações materiais, mas coloquei esse retorno, né, de diminuição. Eu fiz esse balanço colocando essa paz na minha vida. Então hoje eu tenho uma vida muito mais tranquila, muito mais feliz. Já tive os momentos de ter muitos carros, de ter carros que eu queria ter, mas quando eu comparo a minha vida de antes e a de hoje, eu tenho muito mais paz. Eu sou um cara muito mais feliz, muito mais realizado, independente do carro que eu ando. Deu para entender? Estou falando de carro aqui porque isso é muito do homem, a gente vê todo mundo falando muito disso hoje, e a galera, quando muda de vida, quer logo comprar um carrão para mostrar isso, mas eu procuro hoje ter uma riqueza que aos meus olhos me faz bem. Eu não me preocupo mais com o padrão de riqueza estabelecido pelo mundo, sabe? Ser rico para mim é paz emocional e financeira, é ter tudo aquilo que eu preciso, né? É ter uma casa onde eu tenho o conforto, ter as coisas que eu amo, ter os meus lugares, o meu escritório, ter uma geladeira com coisas que eu gosto, ter um quarto confortável. E os luxos que antes eles eram conquistados, né? Que eu tentava conquistar para mostrar para os outros, eu fui abrindo mão disso e convertendo isso, em vez de converter em coisas para o olhar dos outros, eu comecei a converter em coisas para mim, sabe? Em viver bem o meu presente e também não só estar pensando em coisas para hoje, mas também pensar um pouco no futuro, sabe? Garantir meu futuro financeiro, a minha independência financeira. Então, assim, eu penso muito nisso e diminuir essa expectativa de riqueza ou de luxo, eu acho que me deu um equilíbrio muito, muito, muito agradável de vida, sabe? Vivo uma vida hoje muito tranquila, muito em paz. As pessoas sempre dizem assim, você deve ter muitos negócios, né? Eu não só tenho a música, eu tenho outras coisas, mas isso se deu também exatamente pelo fato de eu deixar de olhar somente para o que os outros querem que eu seja ou ter somente o que os outros querem que eu tenha, né? Mas olhar um pouco para a minha vida, um pouco não, olhar muito mais e passar a equilibrar isso com a minha felicidade, como eu falei do ponto 1, né? Então esse foi o ponto 2. Ponto 3, eu aprendi nesse tempo que em casa eu ganho muito mais, né? Do que
do que estar o tempo todo fora buscando coisas, buscando negócios, buscando dinheiro. Aí você pode dizer assim, Filipão, mas ninguém ganha dinheiro em casa. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de você ser muito mais seletivo, sabe? De você simplesmente não estar na rua por estar na rua, não sair para a rua achando que a qualquer momento coisas extraordinárias podem acontecer com você. Não, você se dedicar muito mais a estar em casa, além de estar vivendo, construindo sua qualidade de vida, construindo seu bem-estar, construindo equilíbrio com a sua família, você sair de casa em momentos e situações específicas. Você sair de casa para trabalhar, você sair de casa para uma reunião, você sair de casa para cumprir aquele propósito e depois voltar, sabe? A gente tem muito essa coisa de, na rua que se faz negócio, a gente ganha dinheiro, né? Eu aprendi ao longo do tempo, inclusive com pessoas muito bem-sucedidas, tinha um grande amigo que dizia assim, cara, eu só saio de casa se for para ganhar dinheiro. E na época parecia que ele era um cara muito, sabe, só visualizava dinheiro. Eu passei um bom tempo para entender isso, mas eu comecei a entender que ele estava dizendo, não, cara, que para mim, se eu não tiver algo muito importante para fazer fora, eu prefiro ficar na minha casa, porque em casa eu diminuo os meus riscos, eu tenho muito menos problemas, em casa eu gasto muito menos, em casa eu não tenho a má sorte de, sabe, de sofrer qualquer tipo de situação. Em casa eu estou muito mais seguro, protegido. Em casa eu aproveito o meu tempo para construir, para me desenvolver, sabe, para projetar, para organizar, para buscar a minha qualidade de vida, né? E tem aquela famosa regra de Pareto, né? A regra 80-20, que diz que 80% dos nossos resultados, eles vêm de 20% apenas dos nossos esforços. E que 80% dos nossos esforços, eles não geram nada mais do que 20% dos nossos resultados. Quando você entender isso verdadeiramente, isso é uma regra que ela é defendida, né, apoiada por grandes líderes aí, grandes homens de negócio. Quando você começa a entender isso, você entende que não adianta você estar atirando para todo lado, você está na rua o tempo todo, sabe, tentando ir atrás, tentando fazer coisas, não. Que você concentrar e organizar para que esses seus 20% de esforço sejam muito mais, sabe, focados, assertivos, esses 20% de esforço, eles vão te gerar o resultado que você precisa muitas vezes no mês e vai te sobrar 80% do teu tempo para você fazer coisas que te tornam, né, muito maior, muito mais desenvolvido, vão te fazer crescer e vão tornar a tua vida muito mais agradável. Eu acho que você conseguiu entender um pouquinho isso, né? A quarta coisa que eu aprendi a fazer assim com a maturidade é a ser muito mais seletivo, sabe? Voltando a falar o que eu falei lá no ponto 1, quando a gente se conhece, quando a gente começa a dedicar mais tempo realmente a esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, a gente começa a entender que nem todos os caminhos são para nós, né? Nem todas as portas são para nós, nem todas as relações são relações que eu devo alimentar ou me dedicar. Então, você passa a ser realmente muito mais seletivo, sabe? E hoje eu sou assim, não é que eu seja um cara chato, um cara antissocial, não, mas eu procuro não me perder dos meus propósitos, não me perder da minha essência e não me perder da vida que eu estou construindo. Eu estou vivendo hoje, estou, lógico, sempre construindo algo, pensando no amanhã também, e eu não quero perder esse caminho. Então, eu fico o tempo todo hoje na vigilância e dizer, poxa, será que isso é para mim? Isso tem a ver com a minha vida? Às vezes a gente recebe um convite que não tem nada a ver com a gente, recebe um convite para entrar num negócio que não tem nada a ver com o teu propósito de vida, que você não gosta, que você não acredita, e às vezes você vai na empolgação e aquilo vai te fazer perder tempo, perder dinheiro, perder horas de vida, perder o seu tempo que é muito precioso, diga-se de passagem, e que a gente poderia estar dedicando a realmente os nossos verdadeiros propósitos de vida. Então, ser mais seletivo me fez ser um cara hoje muito mais feliz, muito mais tranquilo, ter muito mais paz e me evita, sabe, viver muitas situações que eu já vivi e que não eram para mim. E que antigamente, talvez na empolgação, na tentativa de descobrir coisas, na tentativa de ganhar dinheiro, na tentativa de fazer negócios e estar envolvido com todo mundo ao mesmo tempo,
perdi muito tempo, perdi dinheiro, perdi amizades, perdi, eu diria que boa parte da minha vida em coisas que não me trouxeram nenhum tipo de resultado. Então, sou muito seletivo hoje, sou muito consciente das coisas que eu faço, não ajo simplesmente porque alguém me chamou, não vou só porque alguém me convidou, né? Não ando em qualquer lugar simplesmente porque todos vão estar lá. Eu procuro sempre fazer a pergunta, tem a ver com a vida que eu quero? Tem a ver com os meus propósitos de vida? Isso aqui está alinhado com os meus sonhos, com os meus objetivos de futuro? Se estiverem, eu me deixo, né? Me permito viver e fazer. Se não, eu automaticamente já digo não e para mim está tudo bem. Isso também passou a me trazer uma vida muito mais tranquila. Quinta coisa, gente, aprender o valor da solitude. Filipão, o que é solitude? Solidão, solitude. Solidão é quando eu me sinto sozinho, é quando eu estou verdadeiramente sozinho e isso me traz angústia, sabe? Me sinto desacompanhado, não tenho amigos, minha vida parece que me deixaram, me abandonaram. E a solitude é quando eu tenho tempos de solidão, mas eu dedico este tempo sozinho a determinados propósitos. Então, o que eu passei a fazer? Eu passei a dedicar os meus tempos de solidão, onde muitas vezes eu ficava ali triste, melancólico, pensando, eu estou passando por isso, ninguém liga para mim, poxa, tal. E comecei a pegar esse tempo e direcionar esse tempo à minha vida pessoal, ao meu desenvolvimento pessoal, a livros que eu gostaria de ler, a cursos que eu gostaria de fazer, a filmes, séries que eu gostaria de assistir, sempre dedicando o meu tempo sozinho, que antes era solidão, à construção de um desenvolvimento pessoal, né? Ao fortalecimento, ao investimento na minha vida. Então, solitude eu diria que é a solidão usada com um propósito específico, sabe? É o tempo de solidão quando você diz assim, cara, eu não vou ficar aqui remoendo, eu não vou ficar aqui triste, eu não vou ficar aqui, sabe, me martirizando porque estou sozinho. Não, eu vou pegar esse tempo sozinho e vou aproveitar e fazer coisas que talvez eu não tenha mais tempo para fazer em outros momentos. Eu vou, sabe, eu vou construir aqui o Felipe que eu quero me tornar, eu vou fazer tudo o que eu tenho vontade de fazer, eu vou aproveitar esse tempo e dirigi-lo aos meus propósitos, meus sonhos de vida. Cara, isso é transformador, isso muda a nossa vida. Você sai desse vitimismo da solidão, porque, desculpa, a solidão é parte da nossa vida, todos nós vamos passar por tempos de solidão, todos nós vamos ter momentos que estaremos realmente sozinhos, né? Só nós e Deus, e não vai ter ninguém, o mundo não vai estar pensando em nós, preocupados, querendo resolver a nossa vida, não, seremos realmente só nós e Deus, como eu falei, e se a gente não tiver a racionalidade, né, de se organizar emocionalmente para aproveitar esses momentos e se desenvolver, a gente realmente entra num abismo. Então isso para mim foi transformador e eu acho que os meus tempos de solitude hoje, os meus momentos de solitude são os melhores momentos de produtividade que eu vivo, de trabalho e de tantas coisas que já me trouxeram muitos resultados positivos, né? O sexto ponto, desenvolver o amor próprio e a sensibilidade da sua voz interior. Quando eu falo de desenvolver o amor próprio, que para mim isso foi algo que mudou a minha vida, foi realmente me valorizar mais, sabe? Me amar, me respeitar, me cuidar, olhar para mim com amor. Sabe aquela coisa, do mesmo jeito que eu gostaria que as pessoas me tratassem, eu preciso me tratar primeiro. Isso é muito profundo. Poxa, como é que você quer que alguém te trate tão bem quanto você espera se você não se trata desse jeito? Se você não se prova com esse amor? Como é que você espera que alguém te dê um presente, sabe, te receba com honra, se você não se honra? Como é que você espera que alguém lembre de você no seu aniversário, numa data especial, num dia que você está, sei lá, vivendo qualquer situação, se você não faz isso com você? Se você não tem primeiro esse amor próprio desenvolvido, estabelecido. Então, é muito difícil que as pessoas realmente consigam vencer, ou consigam superar, ou consigam resolver essas suas expectativas, né, de ser amado, se você não sabe se amar, se você não sabe se cuidar.
Então, desenvolver isso mudou muito a minha visão de vida com relação a esperar que os outros fizessem. Porque eu já sofri muito com isso, eu já passei por muitas situações onde eu esperava dos meus pais, eu esperava dos meus irmãos, eu esperava das minhas filhas, eu esperava do meu casamento. E, cara, todo mundo está vivendo as suas dores, as suas questões, as suas angústias e os seus desafios. Então, colocar sobre o outro um peso, né, uma expectativa de amor, onde eu ainda não coloquei e não resolvi isso comigo, isso é um caminho que não tem saída, sabe? Não tem solução. Então, a gente procurar realmente se conhecer e se amar, sabe? Se respeitar, se cuidar, se valorizar, se chamegar, se presentear, tirar tempo para fazer coisas que a gente ama. Isso muda a vida de qualquer ser humano. Isso diminui consideravelmente a expectativa que nós criamos nas pessoas, fazendo com que as nossas relações sejam muito mais saudáveis, em todos os âmbitos, qualquer tipo de relação, estou falando, as tuas relações profissionais, tuas relações familiares, tuas relações pessoais, né? Tudo isso, essa expectativa diminuindo, vai ser mais equilibrado e você vai resolver as questões que só você pode resolver. Então isso traz muito conforto e muita paz para a nossa vida. E o segundo ponto é você também passar a dar mais atenção nessa voz interior, sabe? A voz da sua consciência. Você pode chamar de consciência, de sexto sentido, de intuição, da voz de Deus, eu não sei como é que você chama isso, né? Mas, sabe, você se ouvir mais, sabe? Você sempre tem ali uma percepção, um sentido, e às vezes você deixa de escutar o que a sua intuição está dizendo para você escutar a voz de outra pessoa que nem sabe da sua vida, ou que nem te conhece tão profundamente, ou que nem sabe o quão profundo você está vivendo, o quanto você está passando, né? Então, eu diria assim, que passar a me ouvir mais, ou todas as vezes que eu ouvi a minha consciência ou a minha intuição, foram acertos que eu dei. Né? As pessoas perguntam, mas se você não tivesse feito isso, será que estava assim? Cara, eu não sei te dizer, eu sei que todas as vezes que eu escutei a minha consciência, a minha intuição, me levaram a caminhos que eu não me arrependo. Sou muito feliz onde eu estou hoje. Posso ter perdido 1 milhão de coisas. Toda vida que a gente escolhe um caminho, a gente perde naturalmente outros. Toda vida que você escolhe uma direção, você naturalmente vai perder todas as possibilidades que existiam em outra direção. E a vida sempre vai ser assim. Vamos lá, escolhi o caminho A, você perdeu exatamente todas as coisas que tinham no caminho B. Mas vamos mudar agora de intenção ou de percepção? Ah, cara, mas se eu tivesse escolhido o caminho B, você teria perdido todas as coisas que tinham na sua vida no plano A. Então, estar conectado com a nossa intuição, com o nosso sexto sentido, com a voz de Deus dentro da gente, hoje para mim é a voz de Deus dentro de mim, é isso que eu sinto, é isso que eu penso, eu acredito que sempre vai me levar a caminhos muito mais saudáveis, sabe? Muito melhores para mim. Essa voz, ela tem as respostas que eu preciso, na maioria das vezes, eu encontro essas respostas dentro de mim e eu silencio mais, sabe? Essa multidão de vozes que muitas vezes me atrapalha e me tiram do caminho que eu deveria correr. Então, aprender mais sobre o amor próprio, né? Desenvolver esse amor próprio e escutar mais a voz de Deus dentro de mim, ou a minha consciência, né? A minha intuição, isso me trouxe muita coisa positiva e eu posso dizer que o resultado disso é maravilhoso. E a sétima e última coisa o último conselho que eu me daria quando, né, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, ou o Filipão hoje de 41, falando para o Filipão de 20, inclusive, deixa eu falar aqui, boa parte desses conselhos estão aqui nesse livro, na verdade aqui eu tenho 12 conselhos, eu acho que já tem 2 ou 3 aqui que eu falei que não estão aqui, e aqui tem muitas coisas que não estão aqui nesse vídeo que eu falei. Então, esse livro você vai encontrar lá na nossa plataforma ajornadadasabedoria.com.br. Aqui eu falo 12 conselhos que valem muito mais do que dinheiro. Esse conselho específico que eu vou dar agora está aqui nesse livro. Qual é o conselho, Filipão? Aprenda a lidar com dinheiro. Deixa eu te dizer algo. Não importa quem você é, qual é a profissão que você vai escolher para a sua vida ou que você exerce, não importa se você é homem, mulher, não importa onde você nasceu, não importa em que país você vive, as pessoas que sabem lidar com dinheiro têm uma vida muito melhor. Isso é indiscutível. Não importa sua raça, seu credo, não importa sua religião, não importa sua espiritualidade, não importa. Se você sabe lidar com dinheiro, a sua vida é muito melhor.
Isso é algo que depende do nosso esforço, porque educação financeira a gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende nos cursos tradicionais que precisamos fazer obrigatoriamente, né? Educação financeira é algo que a gente deve buscar. Isso é o que eu chamo de autoeducação. Eu preciso dedicar tempo racionalmente, intencionalmente a aprender a lidar com dinheiro. Por quê? Não sei quem você é, mas você precisa de dinheiro. Eu também preciso de dinheiro. Todos nós vivemos num mundo onde o dinheiro ele é absolutamente necessário. Então, saber lidar com isso, seja como gastar, como poupar, como investir, isso fará uma diferença absoluta na sua vida. Eu sou daqueles que acredito que as crianças a partir dos seus talvez 8, 9, 10 anos de idade já deveriam estar estudando educação financeira para quando começarem sua fase adulta já estarem, sabe, alicerçados com todas as lições necessárias para uma vida financeira digna, organizada. E a gente não aprende isso. Então a gente tem um mundo aí de adultos, uma multidão de pessoas que não sabem lidar com dinheiro. Um médico que sabe lidar com dinheiro comparado ao que não sabe, eles podem ganhar a mesma coisa. O que sabe lidar com dinheiro sempre vai ter uma vida melhor. O cantor que sabe lidar com dinheiro vai viver melhor do que o que ganha, talvez até mais, mas que não sabe. Qualquer tipo de profissional, não sei quem é você, mas digo uma coisa para você, dá tempo você fazer isso. Estude sobre dinheiro, compre livros sobre dinheiro, compre livros sobre comportamento financeiro, compre livros sobre investimentos, aprenda o que é bolsa de valores, o que é ações, fundos imobiliários, ETFs, tesouro direto, taxa de juros, aprenda sobre isso, não é difícil, não é difícil, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Eu posso lhe dizer que 3 livros básicos que eu li, depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, 3 livros básicos que eu li sobre finanças mudaram meu conceito, meu entendimento e mudaram o meu destino sobre as finanças e me trouxeram resultados assim extraordinários. Então, a partir disso eu comecei a me desenvolver muito mais e passei a me dedicar muito mais a isso e isso também, consequentemente, lógico, que tem mudado a minha vida. Então, não importa quem você seja, aprenda a lidar com dinheiro, aprenda sobre isso, né? Se desenvolva na sua educação financeira, que isso vai fazer uma diferença enorme para você de hoje, para o seu futuro e para aqueles que dependem de você. Esse é o nosso vídeo, nem sei quanto tempo está aí, espero que você tenha gostado, são coisas práticas que eu passei a realmente colocar no meu dia a dia e que fizeram uma grande diferença, que se eu puder, né, te ajudar com essas coisas aqui, eu acho que isso vão fazer uma grande diferença na sua vida também. Não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, tá aí na tela, ó. Nosso editor tá botando @a Jornada da Sabedoria. A gente tem live todo dia às 6h30 da manhã lá, certo? Gratuita, né? Você segue aqui a gente no canal da Jornada, se ainda não segue, deixa sua inscrição, deixa seu like, porque isso nos ajuda a que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e isso possa ir ajudando as pessoas nas suas mudanças de vida, tá bom? Tamo junto, vamos embora e até o próximo vídeo. Valeu!